Todo homem precisa conhecer o propósito de Deus para a sua existência. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? Isso será a razão para o sucesso da sua vida espiritual. Precisamos ter clareza de que Deus criou o corpo, alma e espírito do homem. Ele é um ser invisível e desejou um ser visível para que nele ele pudesse habitar. Interiormente, somos feitos à sua imagem e exteriormente à sua semelhança. Porém, tanto um quanto o outro são apenas vasos para serem preenchidos por ele. Essa é a razão pela qual Deus deseja crescer em nós e preencher completamente o nosso ser. O homem não foi feito para morrer, mas receberia cada vez mais a vida de Deus ao comer do fruto da árvore da vida. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a discernir o bem e o mal. Assim, a morte não foi repentina, mas o pecado que passou a habitar nele começou a produzir morte. Isso implicou no surgimento da vida da alma independente de Deus, em busca de sustento, alegria e segurança, a maior tragédia da humanidade. Deus disse a Moisés que seu povo seria sua propriedade entre todos os povos, reinos e nação santa. Deus queria que Israel fosse o seu povo representante na terra e fizesse a sua vontade. Então, sabendo disso, o povo acreditou que eles poderiam obedecer a Deus e cumprir tudo o que ele falasse. Deus, então, lhes deu os 10 mandamentos e, após isso, outras leis e estatutos que viriam muito mais tarde. Porém, o povo sempre quis agir conforme as suas próprias opiniões e vontades, e não segundo a vontade de Deus. Por isso, mesmo se esforçando, falharam em cumprir os mandamentos, de maneira que, no fim, Deus os abandonou por 400 anos. Por isso, pela lei, não alcançamos a salvação, pois o que ela faz é expor o nosso pecado, servindo assim para a nossa condenação. Mesmo que o homem tente, ele é incapaz de cumpri-la, pois o pecado que habita em sua carne o torna incapaz de agradar a Deus. O inclina para a vida da alma, e somente através do Espírito o homem é capaz de entender a vontade de Deus e cumpri-la. Foi por isso, então, que o próprio Deus veio à Terra na pessoa de Jesus. Ele se revestiu de humanidade e foi batizado por João Batista. Cumpriu a lei sem nenhum erro, perfeito. Por isso que quando ele morreu, ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida. Pois sem pecado, a morte não tem poder sobre o homem. Como Espírito, ele trouxe a divindade para todos aqueles que creem no seu nome. O povo escolhido de Deus hoje, que o representa e faz a sua vontade, é a Igreja, constituída por todos aqueles que acreditam no nome de Jesus, mais conhecidos como cristãos. Agora então, ele espera que nós o sirvamos em espírito e em realidade. Assim, poderemos ter um viver agradável a Deus, que expressa suas virtudes e o glorifica entre os homens. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porém, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até mais!